Olá pessoal, tudo bem? Saudações mineiras a todos vocês. O meu nome é Andressa Rios e hoje é quinta-feira. Na segunda semana do nosso projeto Civil em Debate, eu fiquei incumbida de responder a seguinte questão: quais os limites da heteronomia do Estado na elaboração do pacto antinupcial? Seria possível a previsão de cláusulas existenciais? Antes de adentrarmos as especificidades necessárias para construirmos uma resposta para essa tormentosa e polêmica questão, eu acho importante nós fazermos uma breve contextualização do Instituto. O pacto antinupcial, também chamado de contrato de casamento, é tradicionalmente conhecido ou conceituado pela doutrina como um negócio jurídico solene e condicional, através do qual os cônjuges fazem escolhas atinentes aos efeitos patrimoniais do seu casamento. Essa correlação do pacto antinupcial com questões de ordem patrimonial é reafirmada expressamente pelo artigo 1639 do Código Civil, ao dispor que é lícito aos cônjuges, antes do casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. O pacto antinupcial é regulamentado na nossa legislação, mais precisamente entre os artigos 1653 e 1657 do Código Civil. Dentre esses artigos, também existe uma disposição expressa dizendo que é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. Essas disposições, elas são importantes para a gente entender o desfecho que vai redundar da abordagem que eu passarei a fazer agora. Então, pessoal, vamos lá. Sabemos que a família e o direito de família, principalmente ao longo do século XX, sofreram inúmeras modificações. A sociedade mudou, a família mudou. E essas mudanças foram coroadas pelo advento da Constituição de 1988, que instituiu entre nós um Estado democrático de direito, cujos pilares são, sem dúvida alguma, o pluralismo jurídico e a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, aquela família do início do século XX, que era uma família patriarcal e hierárquica, cujo objetivo era principalmente a procriação e o atingimento de uma finalidade econômica, ela muda totalmente as suas feições. Hoje a família é local de desenvolvimento privilegiado da personalidade de cada um dos membros que a compõem. Dentro desse novo contexto de uma família contemporânea, perde espaço a proteção do patrimônio e ganha espaço a promoção da dignidade de cada um daqueles que integram as entidades familiares. A Constituição avançou significativamente ao instituir de forma expressa a possibilidade de ampliação do rol de entidades familiares que merecem a proteção do Estado. Verdade seja dita, toda e qualquer família deve merecer essa especial proteção. Mas nós precisamos avançar ainda mais e fazer questionamentos que nos levem a questionar, a indagar se aquelas interpretações tradicionais referentes a institutos de extrema relevância para a família deve ser mantida, ou se é possível uma nova interpretação desses institutos à luz da nova principiologia constitucional dos direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição, principalmente o direito à liberdade, à igualdade, à intimidade e privacidade. É dentro desse cenário que surge então a seguinte indagação: seria possível inserir no pacto antinupcial cláusulas existenciais? Em caso negativo, aqueles que entendem que não seria possível vão continuar a reproduzir conceitos antigos trazidos na nossa legislação e que não se adequam mais à nossa realidade, como, por exemplo, um conceito de ordem pública. Entende-se
para essa corrente entende que não seria possível a inclusão de cláusulas existenciais, haja vista que as normas de direito de família seriam eminentemente de ordem pública e, portanto, indisponíveis, como, por exemplo, a questão referente aos deveres conjugais. Modernamente, não há como sustentar essa visão fechada do pacto antinupcial, tendo em vista que as normas de direito de família devem abrir espaço para que as próprias pessoas construam o seu projeto de vida boa, para que as pessoas possam, de fato, efetivar o seu direito constitucionalmente garantido a uma autonomia existencial, podendo, portanto, se valer do pacto antinupcial e de suas potencialidades para trazer à lume regramentos que são referentes à vida privada do casal. Dentro desse sentido, nós podemos falar em privatização da família e em privatização do casamento, ou seja, na garantia de espaços em que é lícito aos cônjuges, é permitido aos pares construir as suas próprias regras, estabelecendo aquilo que seja mais adequado à sua entidade familiar, sem essa presença agressiva do Estado na sua vida privada. Dentro desse contexto, nós podemos citar alguns exemplos ou possibilidades para o exercício dessa autonomia existencial, como, por exemplo, a relativização ou a construção de novos deveres matrimoniais, afastando, por exemplo, a fidelidade. Afastando, por exemplo, o dever de vida em comum no domicílio conjugal. Mas também podemos pensar em situações em que as pessoas desejam reafirmar esses deveres, inclusive instituindo multas em caso de descumprimento. Recentemente, tivemos notícia de uma decisão proferida pela juíza da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte, autorizando a inclusão no pacto antinupcial de uma multa estipulada, pensada pelo casal, para o caso de infidelidade praticada ou cometida por qualquer um deles. O Estado deve garantir esse espaço aos integrantes das entidades familiares, como uma consequência da efetivação da sua dignidade. Não há como se falar em dignidade sem liberdade. A liberdade é pressuposto dessa dignidade tão cara e tão protegida hoje em nossa Constituição. Para além da questão referente aos deveres matrimoniais, podemos também pensar na possibilidade de inclusão de cláusulas que digam respeito à rotina doméstica do casal. Questões atinentes à criação dos filhos, a dogmas, a escolhas religiosas, as tarefas domésticas. Questões que digam respeito a uma antecipação de providências que deverão ser observadas pelo casal em caso de rompimento ou de dissolução futura desse casamento, como a prévia obrigação de se submeterem a sessões de mediação, tentando evitar assim a judicialização, daquela dissolução. Também podemos pensar em outras cláusulas atinentes aí a questão dos animais de estimação, da tutela desses animais, da criação, dos cuidados, quem ficará responsável no caso de um futuro divórcio. Cláusulas atinentes a negócios processuais que poderão vir a ser praticados num futuro processo de divórcio. Questões também relativas à privacidade e intimidade do casal, nessa intensa exposição nas redes sociais, cláusulas limitando informações que poderão ser divulgadas ou não poderão ser divulgadas. Eu estou trazendo aqui apenas algumas possibilidades. Precisamos entender que as potencialidades do pacto, inclusive para prevenir conflitos futuros, ela é gigante. Então precisamos continuar a discutir e a trazer à lume elementos que reforcem
essa contratualização das relações familiares, ou seja, a permissão para a construção de espaços significativos para que as pessoas possam, dentro da sua entidade familiar, construir o seu próprio projeto de vida. Vamos continuar as discussões. Conto com vocês aí para agregar, para deixar seu comentário, para que a gente possa juntos caminhar para um direito civil e um direito de família mais humano, mais inclusivo, mais solidário e isonômico. Um grande abraço!